Olá pessoal, Maciel novamente na área e vamos para mais um vídeo do canal. Nesse vídeo então nós vamos fazer o primeiro episódio da série do game Zumbi Tsunami. E esse primeiro episódio eu vou fazer ele bem rápido e prático, objetivo, que é a questão de criação do cenário. Então nós vamos criar um cenário para um game Infinity Runner. Há duas possibilidades de fazer ele. É um runner com layouts fixos, por mais que sejam longos, são layouts desenvolvidos, ou você faz um Infinity. Eu optei por fazer um Infinity. Então vamos lá, vou criar um projeto novo, chamado de Zombie. 16 por 9, esse tamanho mesmo aqui tá bom. Então vamos criar. Aqui vazio. O tamanho do projeto que ficou é 854 por 480. Vou usar esse mesmo tamanho, copiei, para o nosso layout. Então o nosso layout vai ter o mesmo tamanho do projeto, que é 854 por 480. E eu vou inserir nele um objeto Tiled Background, que é o nosso plano de fundo. Eu vou estar usando alguns assets do site Kenney, mas eles são de várias pastas do Kenney. Então eu vou agrupar isso daqui e vou disponibilizar, vou colocar um link aí para download para quem quiser fazer com os mesmos assets, mas pode fazer com outro asset também. Então esse é o nosso background. Deixar ele com o mesmo tamanho do layout, que é 854 por 480, na posição 0. 0 de 0. Agora nós vamos fazer esse background se movimentar. Se eu der um play aqui, ele é um background estático. Nós não queremos ele estático, vamos fazer ele se movimentar. Vamos adicionar um evento de sistema, EverTick, e fazer Tiled Background o X-Offset, trocar o X-Offset. Cadê X-Offset? Aqui. Pelo X-Offset menos 1. Esse comando não tem no Construct 2, então se formos fazer no Construct 2, essa lógica tem que ser um pouco diferente. Se alguém precisar dessa lógica do Construct 2, me fala nos comentários que eu faço um vídeo para ela. Agora eu vou dar o play só para ver o funcionamento. Está aí o nosso background se movimentando numa velocidade legal que ficaria para um plano de fundo em Parallax. Agora vamos bloquear essa layer para não ficar mexendo nela. Agora nós vamos adicionar um outro objeto Tiled. Ele é um Tiled Background, mas eu vou usar para estar criando os tiles do jogo, que é o terreno. Essa imagem tem 70 por 210. Esse 70 ele vai estar aumentando, mas o 210 de altura eu vou deixar configurado aqui. Para o primeiro tile, eu vou deixar do tamanho grande. Isso aí. E de comportamento, o que ele tem? Ele tem o sólido, né, porque vai ser o chão. E eu vou estar movimentando ele com o comportamento de bullet.
Se fosse o Construct 2, o background eu também ia estar movimentando com o comportamento de bullet. Mas no Construct 3 não precisa, tem essa forma aqui de fazer. Já para o Tiled não funciona aquela forma lá. Agora eu vou fazer a configuração do bullet para estar funcionando esse tile. Então vamos lá, vou deixar uma velocidade de 300. E o tile, o bullet aqui, ele vai seguir sempre o ângulo do objeto. Se eu der um play, ó, o tile está indo para lá e eu não quero ir para lá, eu quero que ele venha para trás. Então para isso tem duas formas, ou eu uso a velocidade negativa, né? Em vez de 300 eu usar menos 300, mas eu não vou usar a velocidade negativa. Eu vou usar setar o ângulo. Eu vou setar o ângulo aqui no Start of Layout. Start of Layout. Vou pegar esse meu tile. O ângulo de movimentação, eu vou fazer ele girar para 180. Então com isso, eu tenho o tile indo para o lugar que eu quero. Então ou eu mudo o ângulo do objeto para 180, ou eu uso velocidade negativa de 300, menos 300. São as duas formas. Agora nós vamos precisar criar um novo tile quando esse acabar. E para isso eu vou criar uma imagem só de controle. Então um sprite, ele pode ser pequeno, 50 por 50. Qualquer cor. Esse sprite vai ser só para controle, então vou colocar New Tile. O nome dele vai ser New Tile. E qual que vai ser a lógica que eu vou usar? Quando não estiver mais nenhum tile encostando nele, ele cria um novo. Então, se eu rodar aqui, ó, ele vai aparecer. Agora não tem nenhum passando sobre ele, então ele vai criar um novo. Então vamos fazer um script testando se o new tile com overlapping estiver passando sobre o Tiled 2, que é o nosso tile, o nosso chão. Já vamos renomear isso daqui. Nosso chão vai ter o nome de tile. Então, se ele estiver passando, eu não quero que faça nada, mas vou inverter essa condição. Ó. Se não tiver mais nenhum sobrepondo o outro, é para criar um novo objeto tile. Então, eu vou vir aqui em Sistema, Create Object. Qual objeto vou criar? Um tile. Agora eu defino as variáveis de criação, que vão ser na Layer Game. O X eu vou querer, só dar um ok aqui. O X eu vou querer mais ou menos aqui. Então vai ser a largura total do layout mais 110, por exemplo. 110 para frente. Então vamos deixar a largura total do layout mais 110. E o Y é a altura. Eu posso deixar na mesma altura que está esse. Que aqui nós estamos com 322. Vamos arredondar para 300. Então, eu posso deixar na 300, ou na 250, ou na 200, ou para baixo, na verdade, ele vai aumentar. Ó. Na 300, na 350, na 400 e na 450 também dá para pôr. Então vou deixar 4 opções de altura de Y. Então 4 opções de altura de Y. Como que a gente faz isso? Deixar o sistema escolher. O X vai ser entre 300, 350, 400
e 450. Talvez para não ficar muito longe, vamos colocar aqui 420. Ali para deixar em 300. Esse muito longe eu digo porque se um tile for criado a 300 e o outro a 450, talvez o pulo não alcance. Mas isso a gente pode testar depois. Se precisar a gente muda. Tá? Então eu vou criar esse objeto. Sempre que eu criar um novo objeto tile, eu preciso repetir esse código aqui do bullet, senão ele vai estar seguindo o ângulo para frente, que é o ângulo original do objeto criado aqui. Tá? Então eu tenho que copiar essa troca de ângulo aqui, colar aqui embaixo, para que ele funcione. Vamos ver em que pé que está o jogo. Ó, tá criando vários. Não é para criar vários, tem que criar só uma vez. Então o período que fica sem passar um sobrepondo o outro, ele fica criando vários objetos desse. Nós temos que adicionar aqui uma condição de sistema trigger-ons aqui, ó. Ele vai fazer só uma vez quando essa condição for verdadeira. Então ele vai criar só um tile. Na próxima vez que ficar sem passar, ele vai criar outro tile. E agora ele está escolhendo alturas. Eu dei 4 opções de altura do X. Tá? Porém, esse intervalo está sempre com 110. Eu também posso deixar esse intervalo com algumas opções variáveis de tamanho. Vamos fazer isso. Como que eu vou fazer? Eu vou trocar esse 110 fixo também por choose. Às vezes pode ser 110, às vezes pode ser 120, às vezes 130 e às vezes 140. Então, o espaçamento entre um tile e o outro também está sendo alterado. Ó, esse primeiro foi 110. Aí aqui já tem um mais espaçado. Então, eu estou criando novos tiles com mudança de altura e de espaçamento. Agora, vamos ocultar esse ponto aqui, que não precisa ficar visível. E vamos eliminar os tiles que estão saindo do cenário. Se eu não eliminar os tiles que estão saindo do cenário, o jogo só vai ficando mais pesado. Porque esses objetos estão indo sempre para frente, mas eles continuam existindo e estão sendo criados novos. Então, o que eu vou fazer? Vamos já deixar esse cara aqui invisível. E vamos eliminar os tiles que não estão mais visíveis. Então, qualquer tile, se ele estiver com a sua posição X, ó, compare X, menor, sua posição X menor do que o próprio tamanho do tile. Então, self.width negativo. Aí isso vai fazer com que eu identifique que ele já ultrapassou o tamanho do cenário. Então eu tenho apenas que destruir ele. Todos os tiles que passaram do cenário vão estar sendo destruídos. Deixa eu dar só uma olhadinha se precisa de alguma coisa nesse cenário. A princípio é isso, gente. O background está se movendo lentamente e os tiles estão se movendo a uma velocidade de 300, sempre criando novos tiles com distância de espaçamento diferentes e alturas diferentes, randômicas, né, com algumas opções. Aqui com os tiles já rodando. Essa tela que eu estou mostrando é Construct 2, mas os dois vão ficar praticamente iguais. Eu vou jogar um pouquinho para vocês verem como é que está ficando. Vamos lá. Cada humano que ele come, ele cria um a mais. Se algum deles não conseguir pular, cair no buraco, eles morrem, mas os que continuam vivos continuam trabalhando, comendo humanos e
aumentando o número de zumbis, tá? Mas ele não vai parar por aí, vai ter mais coisas para estar fazendo, ok? Por hora era isso, eu queria só criar o cenário nessa aula para ficar uma aula bem objetiva, criação de cenário para um Infinity Runner. Daí, independente se vai ser para o Zumbi, Tsunami ou qualquer outro Runner, esse é um cenário que serve para qualquer tipo de Runner. Infinity Runner, tá? Porque são criados aleatoriamente, não tem um layout para frente definido. Ele está criando à medida que joga. Valeu? Um abraço e até a próxima.